sua meta hoje? Superar limites? Entrar em forma? Ou é fugir da correria e passar mais tempo com a família e amigos? Nós da CELD promovemos há 17 anos qualidade de vida, esportes, diversão e cultura, fazendo da nossa missão proporcionar bem-estar com criatividade, paixão e disciplina, pois nós acreditamos em você. Foque na sua superação, foque no seu desenvolvimento, foque nos seus sonhos e deixe que nós focamos em você. CELD, aqui viver bem não é uma meta, é uma rotina. Viva bem. Faça CELD. Você que nos assiste, sabia que as mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro? Mas, apesar disso, nós ocupamos apenas 15% dos assentos na Câmara e 12% do Senado. Pois é. Dos 513 deputados federais eleitos para representar o povo, apenas 77 são mulheres. E, no Senado, o número cai ainda mais. Dos 68 senadores, nós, mulheres, somos apenas 12. Isso mesmo. E hoje vamos conversar com a única vereadora eleita em Balneário Camboriú em 2020. Fica ligado. Hoje conversamos com ela, que foi a única mulher eleita vereadora do nosso município de Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, em 2020. E ela está à frente há 8 anos do programa Muito Mais, pela TV C Panorama, de segunda a sexta. Ela que também é diretora da TV e filha de Leonel Pavan, filha de Maria Bernadette, casada com Eduino Reinaldo e mãe da linda Maria Júlia. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Ju Pavan, ao nosso podcast. Aline, muito obrigada pelo convite. Fiquei honrada quando eu recebi a tua mensagem convidando para estar participando aqui. Estou acompanhando o trabalho, acho o máximo. E consegui organizar tudo para poder estar aqui hoje conversando com vocês. Obrigada. E só fazer um adendo. Não estou mais como diretora da Panorama, porque eu tive que me ausentar, me desligar, aliás, em função da vida pública, né? Mas estou lá com o programa diariamente, participando, né, ativamente lá das... E você iniciou, Ju, na TV Panorama como diretora, né? Ficou quanto tempo lá? Isso, eu no fiquei... cargo? A TV vai comemorar 19 anos, então eu fiquei 15 anos praticamente como diretora na emissora, quase 16 anos como diretora na emissora, e automaticamente, né, chegou um determinado momento que eu comecei a ver que eu não queria estar somente por trás das câmeras, cuidando só da parte burocrática. Já estava enchendo de saco. Esse é o jeito. A parte administrativa. Eu falei, não, eu quero ter vontade de subir esse morro para fazer alguma coisa diferente. Eu não estava mais conseguindo lidar só com isso. É muita coisa, né? Sim. Enfim, muitos problemas e tal. Coisas boas, mas também questões para resolver. E aí eu comecei a ver a oportunidade de estar na frente das câmeras, que é algo que eu sempre gostei muito. E eu vi essa possibilidade, né? E aí, na época, alguns funcionários lá da TV chegaram a plantar essa sementinha. Ju, tu tens muito jeito para isso, por que você não participa e tal? E aí, na época, quando nós tínhamos uma outra apresentadora, ela precisou viajar, e ela conversou comigo, Ju, tu pode assumir por uma semana o programa, já que eu vou viajar? Eu falei, claro! Falei, nem pensei, falei, vou, já era uma forma de estar me ambientando. Sim. Né? E eu gostei tanto que daí, quando ela saiu da TV, ela foi para seguir outro caminho, a gente ficou sem um programa de entretenimento, sem um programa de variedade. E o público começou a entrar em contato nos cobrando isso. E aí eu me matando, ia atrás de gente para ver. E aí um dia nós estávamos numa reunião com a direção, e aí eles chegaram e falaram, Juliana, tu estás indo atrás de pessoas para participarem do programa, apresentando, só que nós já temos essa pessoa. Aí eu falei, nossa, quem é? Poxa, que legal. É você. Aí eu falei, eu. E aí, naquele mesmo momento, já comecei atrás de nome do programa, isso e aquilo, começamos a construir. Inclusive, agora, dia 25 de maio, completa 8 anos no ar.
Que show! E olha, foi uma luta para colocar no ar. E assim, tive que me desligar na época que eu fui concorrer a vereadora. Tive que sair, me desliguei da direção, pedi demissão, né? Não podia continuar, enfim, quando eu ganhei, né? Que daí eu não podia... Em 2020. Em 2020. E aí também me desliguei, porque eu estava na função da campanha, tudo. E aí, enfim, ganhamos a eleição e eu não tinha voltado até então. E alguns patrocinadores do programa entraram em contato com a emissora pedindo, poxa, a Juliana podia voltar, a gente queria de novo ela na TV e tal. Legal. E aí eu comecei a ver que política e comunicação, elas estão ligadas, né? E eu consigo conciliar isso. Então, automaticamente, na mesma hora, eu falei, gente, vou voltar, pedir apoio para minha equipe de ambas as partes, no sentido de, olha, vou ter que me ausentar de algumas coisas e vou ter que ter isso. Tem que ter uma estrutura na TV para poder me dar todo o suporte de produção. E aí eu consigo. Lógico, né? Hoje, em primeiro lugar, está a minha vida pública na Câmara de Vereadores. E eu não deixo de lado o programa, nesse momento não deixei de lado, porque também é uma paixão que eu tenho pela comunicação. Então eu estou conseguindo conciliar até o momento, não sei até quando vai, mas estou conseguindo conciliar. Vai longe, né? Vai longe. Estou conseguindo conciliar. E tu sempre começou com a área da comunicação, né? Na verdade, eu te acompanhei agora, né? Toda a tua carreira. E sempre foi um início, assim, surpresa, não foi? Porque você iniciou com as clipagens do seu pai. Exato. Não foi? Com 16 anos. Olha só, eu comecei... Eu achei fantástica a tua história, Ju. O primeiro registro na minha carteira de trabalho está como atriz. Porque eu sempre gostei muito de atuar, sempre gostei muito desse negócio de televisão. Eu tinha um sonho, na época, de ser atriz. Queria participar de novela, enfim... E aí eu me dediquei muito para isso, fiz muito curso, participei bastante dos encontros quando tinham, fui muito para o Rio, para São Paulo, enfim. E aí comecei a participar bastante disso. Só que eu comecei a perceber que eu teria que abrir mão de muita coisa para estar participando. E que não estava indo ao encontro daquilo que eu queria. Ou seja, não estava batendo. E aí chegou um determinado momento que eu falei, não quero mais, vou voltar para minha terra, voltar para Balneário, é lá que eu quero. E eu sempre tive um gosto pela política, porque eu nasci já no meio da política, o meu pai, né, quando eu nasci, já era vereador. E aí eu comecei a trabalhar, eu saí por aí pedindo emprego, eu queria trabalhar, e eu não tinha currículo. Aí eu chegava nos lugares para pedir emprego, nunca me esqueço, cheguei numa loja de esporte na Avenida Brasil. Na época era de um amigo nosso, de um amigo meu. Sim. E o pai dele olhou e falou, Juliana, mas por que tu quer trabalhar? Eu falei, porque eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero comprar minhas coisas, quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. E aquele dia eu voltei para casa arrasada, Aline, porque ele falou assim, não, bem capaz. E eu chorei tanto aquele dia, que eu falei, o que eu vou colocar no currículo? Que eu estudo? Sim. Só? E aí aquilo me tocou, sabe? Meu pai chegou em casa, meu pai era prefeito na época. Chegou em casa e o pai falou, eu tô muito nova. Ainda eu falei, não, eu não sou nova. Eu quero começar a trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Sim. O pai não era prefeito. Não sei o que o pai era na época, eu não lembro. Foi tanta coisa que eu nem lembro. E aí eu lembro que ele chegou, ele disse, tá, tu quer trabalhar? Então tá bom, então tu vai trabalhar na rádio. Aí fui pra rádio, trabalhar na rádio, etiquetando os CD que tinha na Rádio Natureza. Olha na época, eu etiquetava todos os CDs, organizava. Só que em 2 tardes eu consegui organizar tudo. E eu falei, e agora o que eu vou fazer? Fantástico! E eu não tinha com quem falar, todo mundo que entrava era para dar entrevista, e eu ficava, oi, tchau, oi, tchau. Ninguém falava comigo. Eu falei, não, eu quero conversar com alguém. E aí, no andar de cima, era o escritório político do meu pai. Aí eu falei, pai, eu quero trabalhar lá no teu escritório. Ele, tá bom, tu vai trabalhar lá também. E aí eu comecei a fazer a clipagem dele. Na época, quem fazia era eu e a Vanessa Moltini, que hoje, inclusive, está na NSC. E aí, na época, ela era uma amiga minha de escola, e a gente trabalhava junto, daí eu fazia clipagem, tudo que saía dele na imprensa, eu organizava, tal, adorava fazer isso. Aí todo mundo que vinha conversar com ele no escritório sobre política, a metida da Juliana já ia lá, sentava junto, ficava escutando, queria estar perto. E aí, só que eu queria conversar com as pessoas, eu sempre vi que a comunicação estava muito ligada no meu jeito, assim, de ser. E aí surgiu uma época que o pai estava vendo a concessão da TV para Balneário Camboriú. E aí eu estava, né, meu Deus, no paraíso. Eu falei, nossa, televisão, vou trabalhar com isso e tal. E aí o pai chegou e disse, ó, tu sempre quis trabalhar com televisão, só que dessa vez tu vai trabalhar no administrativo. E Aline, agarrei com unhas e dentes aquela oportunidade, desde a construção, todo o processo de reforma lá onde está hoje a TV,
participei muito e depois... Que fantástico. E foi assim, eu gosto, sabe, de me comunicar. Acho que na vida tudo é comunicação. Tudo. Existem vários tipos de a gente se comunicar, com o olhar, com a fala, com a nossa maneira de se expressar. E eu tenho muito cuidado com isso. Todo movimento, toda a forma com que toda a nossa fala, todos os nossos gestos, eles dizem muito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é. Sim. Então, toda a forma que a gente usa para se comunicar, ela precisa ser sempre com muita responsabilidade. Que uma vez a palavra dita, o gesto feito, a forma com que você enfim, se mostra, fala, enfim, transmite uma mensagem, aquilo fica. Então, eu vejo que a comunicação ela é muito importante para a vida do ser humano, mas ela precisa ser feita com muita responsabilidade. Muito. E até porque a comunicação, 55% é linguagem corporal da nossa comunicação, né? Exato. E a fala realmente conta apenas 7% Bem isso. de tudo que a gente fala. Bem isso. Então, imagine, principalmente na política, né? Ainda mais agora no momento que se vive político desse país, né, Ju, que a gente estava até estudando sobre política, tudo, né? A famosa e polêmica Ana Campagnolo, Sim. que trouxe na entrevista com Sandra aqui da TV, que ela falou que a gente está vivendo o silêncio da ditadura, né? Do pensamento. Então, cada vez que você fala agora, você é muito subinterpretado, então a comunicação está cada vez mais sensível no lado político que hoje, né, no cargo que está desempenhando, né? E eu começo, e assim, Aline, depois que eu entrei para a vida pública, eu entrei, né, entrei agora, estou no meu primeiro mandato, primeira eleição que eu participo, já alcançamos a vitória, graças a muito trabalho, graças a Deus, e é tudo muito recente, e eu entrei num momento onde a política hoje, ela está muito polarizada. Muito. Qualquer coisa que você fale, que você expressa, que você transmite, pode ser levada para um lado A ou lado B. Então, tem que ter muito cuidado. Muito. E isso eu vejo que é algo que tem deixado muitas pessoas retraídas naquilo que elas querem expressar. Isso é ruim. As pessoas, quando elas se calam, quando elas começam a ter receio, medo de falar alguma coisa, elas começam a deixar se envolver por outras questões. E isso não é nada legal. E eu coloquei assim uma firmeza no meu pensamento, desde o momento que nós vencemos as eleições, de que eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Independente, né, de qualquer coisa, eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Então, eu sempre deixei muito claro que eu não sou nem situação, nem oposição. Eu sou uma vereadora de opinião. O que tiver indo a favor das pessoas, eu irei bater no peito e defender, sim, com consistência. Agora, se eu perceber que está indo contra a vontade do povo, que não vai agregar, eu também vou lutar para que isso pode ser revertido. Então, eu vejo que a gente não pode se calar, a gente tem que defender aquilo que a gente acredita. Por isso que é muito importante nós incentivarmos as pessoas a participarem da vida pública, independente se elas querem ser candidatas ou não, mas estarem inseridas no meio político. Hoje tudo é política. Tudo é política. Tudo, a gente conversa sobre política na nossa casa, a gente conversa sobre política na escola, conversa sobre política numa roda de conversa, tu vai sair na balada, tu conversa sobre política. A política está muito presente na vida do ser humano. E hoje em dia, você não se expressar, você não falar, as pessoas podem pensar por você, e isso é muito ruim. Ó, não falou é porque pensa isso. Poxa, é ruim isso. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem que se E utilizam das posicionar. headlines também demais, né? E ali subentende-se e complementam a frase. Isso. E, inclusive, falando, né, porque eu sei que você levanta bastante a bandeira, né, das mulheres na política, trouxe esses dados, a gente representa 53% do eleitorado e a gente ocupa aí menos de quase 15% num total das cadeiras. Contraditório, É né? muito contraditório. E nós, mulheres, somos a voz mais silenciada da sociedade. Não E agora podemos nos calar. E justamente no momento, né, nesse momento político do Brasil que a gente está vivendo, na comunicação, onde esse silêncio está ocorrendo, como você acabou de falar. E eu quero que você compartilhe com a gente como que está esse movimento de trazer a mulher para a política, que eu sei que está fantástico. Olha, Aline, eu costumo dizer assim, ó, que não é uma questão de feminismo. Ai, a mulher tem que estar, isso, aquilo. Não é. É questão de sensibilidade.
A participação da mulher na política é uma questão de sensibilidade. Primeiro, pelo olhar sensível, nas questões que ela defende, nas questões que muitas vezes a mulher abraça. E isso não é desmerecer de forma alguma a presença do homem na política. Pelo contrário, nós precisamos ter o equilíbrio, tanto os homens como as mulheres defendendo aquilo que eles acreditam. Mas é fato que a mulher precisa estar mais envolvida com o meio político. E aqui em Balneário Camboriú é muito bacana de mencionar, inclusive eu quero falar sobre isso, que hoje nós temos 3 mulheres que são presidentes de associações de bairro. Tem no bairro Iriribá, bairro das Nações e no bairro da Barra. Olha que interessante. Olha que legal. Hoje nós temos a presidente da OAB em Balneário Camboriú, que é uma mulher. Olha a só. Presidente da OAB do Estado, que também é uma mulher. Por ano, mas muitos anos não tinha uma mulher. É histórico isso. Isso é histórico. Exato. Muitos cargos de secretaria, né, agora não mais, mas antes eram por mulheres em Balneário Camboriú. Até pouco tempo atrás eram grande parte por mulheres, agora não. Então a gente começa a perceber que automaticamente as mulheres estão começando a estarem mais, em mais espaços públicos, presidente de sindicato, de associações, de ONG, enfim. Então, o nosso incentivo é para que as mulheres elas possam estar cada vez mais inseridas em espaços para defender aquilo que elas acreditam. E, obviamente, estar inseridas também no meio político, se colocando à disposição para estarem como vereadoras, como deputadas, como prefeita, enfim, queremos, claro, que as mulheres possam estar aonde elas quiserem e se sentem confortáveis, não deixando de lado a sua vida, enfim. Eu estou, sim, fazendo convite para as mulheres estarem conosco que eu digo assim, no meio político, independente do partido que elas escolherem, do lado que elas estarem, mas é importante incentivar, porque o olhar sensível da mulher, ele faz uma diferença muito grande na hora de grandes decisões que envolvem o setor político. E claro que nós queremos que cada vez mais as mulheres possam defender aquilo que elas acreditam, sempre com aquela sensibilidade que é pertinente, sim, de uma mulher. E como seria, né, Ju? Como seria se 53% das cadeiras, né, já que é 53% do eleitorado, e se a gente fosse 50% dessas cadeiras, como seria, né? Porque nós, mulheres, tendenciamos a olhar para a educação, né? Que é a bandeira que você levanta, é a qualidade de vida, é a saúde, é o social, é a infraestrutura. Então, nós, mulheres, a gente tendencia a ir para lados mais sensíveis, realmente. Como seria isso, né? Nossa, eu vejo, assim, que ter esse equilíbrio entre os homens e as mulheres ocupando mais cargos, muita coisa poderia ser diferente. Sabe, Aline? Eu acredito, sim, que um dia nós possamos estar aqui falando de grandes mudanças que aconteceram no nosso Brasil em função de ter uma participação massiva da mulher no meio político. Né? Já tivemos, né, não tivemos boas experiências, mas nós não podemos nos deixar levar por experiências que não foram nada legais. Nós precisamos nos apegar em questões que podem acontecer, porque tem muita mulher que quer participar e a gente precisa incentivar. E muitas vezes ela precisa do incentivo dentro de casa. Dentro de casa. Tem muita mulher que recua na hora de ter uma decisão porque não tem um incentivo, uma motivação com o seu parceiro, com o seu familiar, os seus filhos. Então, para vocês que estão nos assistindo, se você tem uma mulher de luta, de garra aí do teu lado, que faz parte da tua família, incentive ela para que ela possa estar inserida no meio político, sim. Isso mesmo. Eu acredito, sim, Aline, que nas próximas eleições nós possamos ter muito mais mulheres na Câmara de Vereadores. Que nós possamos ter, quem sabe, uma prefeita, que nós possamos ter muito mais deputadas, que nós possamos ter a nível estadual, a nível nacional, e não desmerecer os homens que estão. Não é isso. É o equilíbrio. É o equilíbrio. A Juliana fala muito de equilíbrio, mas a nossa vida ela precisa estar equilibrada. Né, emocionalmente, espiritualmente, enfim, em todos os setores da nossa vida, para que a gente possa conduzir ela de uma forma leve. E não é diferente na vida pública, a gente precisa ter esse equilíbrio também. Tem a questão da razão, do coração, até nas questões que você decide,
Então, eu vejo que Com precisa certeza. ser assim. No mundo empresarial, isso já ocorreu significativamente, Sim, né? A gente já teve aí grandes mudanças no nosso mercado. Eu, inclusive, estou lá há 15 anos à frente de quadras de futebol. De quadras de futebol, a mulher não para. Eu cheguei lá e falei, fui lá visitar a Aline esses dias para conhecer o espaço. Ficamos lisonjeados com a sua visita, né? E lá, eu estou há 15 anos e a gente vê a diferença que dá na gestão. Então, eu fiquei imaginando essa mudança, né? Te ouvindo, né? Cada programa e te seguindo mais assiduamente agora, e imaginando realmente esse equilíbrio na política. E, na verdade, nós mulheres, a gente precisa, na minha opinião, se inteirar mais sobre a política. Estudar mais. Porque a gente não pode ter referências negativas. E o que está acontecendo, está vindo à tona bastante informação sobre feminismo. Sim. E a participação da mulher de uma forma mais conservadora, mas trazendo para um viés, aí talvez, sem levar para partidos, mas para uma visão mais conservadora de família, de saúde, de educação, realmente, sem precisar mais queimar sutiãs na praça. Falasse tudo, é bem isso, né? Acho que a gente precisa lidar com ação sobre política de uma forma leve. Isso. Né? Primeiro, hoje as redes sociais, com o advento das redes sociais, cresceu muito o debate sobre a política. E hoje não é só mais adulto que tem acesso às redes sociais. O jovem, as crianças, eles estão conectados mais do que nunca. Então, tudo que é falado, tudo que é postado hoje, eu até costumo brincar assim, cada mergulho é um flash, cada piscada é um flash. Porque tudo que você faz, até no meio político principalmente, tudo vai para a internet. E a gente precisa ter um cuidado de, muitas vezes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente, né, como tu falou, aliada à questão do feminismo, como tem isso e aquilo, tudo que isso vai para a internet, uma criança pode ver, uma menina pode ver, uma adolescente pode ver e muitas vezes se inspirar naquilo. Então a gente tem que ter um cuidado com tudo que a gente faz, com o que a gente defende, sabe? E quando eu falo sobre a questão da sensibilidade, é justamente isso. Ninguém precisa ir para uma praça fazer isso, aquilo, como tu estava mencionando, Aline. Mas acredito que defender, levantar a bandeira assim, de visualizar que numa educação a gente não pode permitir jamais que crianças estejam fora de uma sala de aula. Que numa saúde a gente não pode jamais permitir que mães fiquem até tarde da noite com o filho no colo esperando por um atendimento, como aconteceu ontem aqui no Ruth Cardoso. Nós não podemos mais permitir famílias não terem acesso a questões sociais que possam garantir melhorias para a sua qualidade de vida, porque simplesmente não tem uma informação que uma secretaria poderia dar de uma forma simples. Nós não podemos mais permitir isso, porque a mulher, ela passa por isso no sentido de ser muitas vezes uma violência psicológica. Tem muita mulher, Aline, que deixa de trabalhar para poder cuidar do seu filho dentro de casa porque não conseguiu uma vaga de uma creche ou não conseguiu um atendimento multidisciplinar a partir do momento que ela conseguiu o laudo do seu filho ou da sua filha com autismo. E aí tem muitas vezes que esse marido abandona essa mulher. Sim. E aí essa mulher não consegue emprego de novo e aí ela passa por quê? Ela fica em casa cuidando do filho, se doando cada vez mais, não tem a informação que deveria, que muitas vezes tem ali o suporte jurídico que poderia ter para poder dar o auxílio para o seu filho. Ela fica lá enlouquecendo, na verdade. Fica lá enlouquecendo. Isso é uma violência psicológica. Então, nós, mulheres, precisamos realmente falar de união. Sim, se unir e defender isso. Para que as mulheres não possam mais passar por isso. Exato. E, infelizmente, isso vem crescendo. E o olhar sensível, quando eu falo da mulher, é justamente para causas como essa. Porque se nós tivermos a oportunidade de estar no legislativo ou no executivo, ou seja lá onde for, para poder defender aquilo que a gente acredita mesmo, nós vamos defender pautas como essa até o fim dos nossos dias, que é o que eu digo dentro da Câmara. Irei defender isso até os fins dos meus dias dentro do legislativo. Exato. Defendendo aquilo que eu acredito, fazer o que eu posso e o que eu não posso, muitas vezes, para poder dar essas informações. Às vezes, uma palavra faz a diferença na vida de uma pessoa, Aline. E principalmente da mulher. Da mulher. E principalmente. Ontem à noite, eu falo isso, ontem à noite, na segunda-feira, eu fiquei atendendo no WhatsApp, no telefone, uma mãe que era 8 e pouco da noite, na fila do Ruth Cardoso, esperando por atendimento com o pediatra,
E a preocupação dela era com as outras mulheres que estavam lá desde a 1h30 da tarde. Nossa. Esperando atendimento. A preocupação dela era com essas outras mães que os filhos estavam com fome, ela tinha que... E eu falei assim, gente, não pode acontecer isso. Desde a 1h30 com uma criança. Ah, né? Mulher, eu liguei até... Meu Deus. Eu fui dormir com isso na cabeça. Eu falei, gente, por favor, isso não pode acontecer. Não que o homem não ia se importar. Não. Não é isso. É a sensibilidade feminina. Mas a gente se coloca no lugar. Né? Ainda mais quando é mãe. Sim, ainda mais quando é mãe. E eu vou falar, né, que realmente desde a sua visita, Ju, por isso que eu achei fantástico, que você consegue tocar a gente e para que a gente venha para essa política, que a gente aprenda, estuda mais, né? Eu já comprei alguns livros, estou estudando. Olha, estou plantando uma sementinha. É fantástico, porque nós mulheres, a gente precisa dar opinião com embasamento, né? Na verdade, não adianta a gente criticar. E criticar sem estar com um pensamento embasado, sem ter uma boa leitura, né? Não faz mais parte hoje da nossa comunicação, de um modo geral. Se informar. Né? E é como eu falei, hoje em dia está tudo muito fácil, só que a gente tem que cuidar, porque muita coisa que é postada nas redes sociais Exato. não são verídicas, não e a gente pode. fica se confundindo. Isso, a gente não pode mais acreditar 100% em tudo que é postado hoje, principalmente quando se fala de política. Exato. Então, é importante ter a sua opinião própria. Cada vez mais, quando uma comunicação acontece de forma silenciosa num país. Então, o brasileiro, e principalmente nós, mulheres, se a gente quer mais voz ativa, então vamos fazer por jus essa voz ativa, com propriedade. Exato, buscar se informar cada vez mais, estar ciente de tudo que acontece realmente, porque, como eu falei, a política ela envolve tudo. Tudo hoje. E qualquer roda de conversa hoje, tu começa a falar sobre qualquer outro assunto, de repente vem, política. Política. E tu tens que estar a par de tudo que está acontecendo. Exato. Ainda mais nós, mães de meninas, né? A minha só está com 6, então... Imagina, a minha vai fazer 18 agora, meu Deus. 18, vai ter festão. Estão vendo ainda. Ela gosta muito de política, sabe, Aline? Imagina, tá no sangue, né? Ela não quer estar assim como candidata, não é isso? Ainda. Ela debate. E a Júlia, ela tem um debate muito direto, assim. Gente, eu não vou mencionar nome de candidato aqui, mas ela ficava indignada quando alguém vinha falar alguma coisa. Vocês têm que pesquisar, vocês têm que ver, para de falar isso, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E eu falava, gente, Maria Júlia, no dia das eleições, que foi o primeiro voto dela, nessa última que teve, e ela foi com camiseta, tudo, e ela ficava indignada quando ela via alguém, ela falava, como é que tem coragem? Eu falei, Maria Júlia, né? É assim. E ela debate, ela tem argumentos. Olha e só. também, se a pessoa que ela defende fez burrada, aí ela fica indignada. Meu Deus, como que eu tô defendendo e a pessoa faz isso? Oh, não sei o quê. Agora ela fala, viu? Eu falei. E sabe, ela é muito... Que fantástico, é a raiz mesmo da família, né? Ela gosta. E é legal, porque esse debate tem dentro da sala de aula. E tu vê que é um debate construtivo. Olha sabe? Só. E é interessante que a gente traz para dentro de casa essa conversa para saber o que está conversando na sala de aula. Ela está no terceirão, vai se formar agora. Então é importante a gente ter esse diálogo. Fundamental. E ela conversa, ela debate, e às vezes ela fala, eu lembro que lá não sei aonde era assim, e eu falo, meu Deus, gente, eu nem lembro disso daí. Acho que eu faltei essa aula. E ela... é bom, né? Porque daí começa a oxigenar tudo que tu aprendeu nos tempos Que bacana. Faz parte mesmo da raiz, então, né, Ju? Acho que foi assim que você veio para a política, né? Foi a comunicação que te preparou. Eu vejo que a tua carreira, ela é muito harmônica e fluida, não é verdade? Eu esperei o tempo certo. Aliás, a gente nunca sabe qual é o tempo certo, né, Aline? Isso eu acho que Deus nos dá, né, nos mostra caminhos e os nossos pés, eles precisam guiar sozinhos, né? A nossa consciência, ela vai por onde a gente escolhe. E eu, graças a Deus, vi o momento certo de poder participar da política como candidata. Sempre levantei bandeira para outras pessoas, para minha família, né? Meu pai, tudo, meu marido, meu irmão, outras pessoas. E eu já escutava muito isso no passado, de pessoas assim de fora da minha família. Juliana, você tem que ir. Juliana, você quer. Juliana, você tem que ir. Eu falava, gente, não é a minha hora ainda, não é o meu momento. Eu soube esperar. Eu tive essa paciência. Que bacana. E até porque eu não me sentia segura antes. E aí, na pandemia, Aline, eu nunca vou me esquecer, eu estava sentada no sofá da minha casa,
num dia assim, onde todo mundo, era muita coisa no jornal, eu estava vendo, estava enojada da política, com tanta coisa que estava acontecendo, era em março, bem no início da pandemia, e eu olhei pro meu marido, e era nos grupos de WhatsApp, briga, mistura de questão de saúde pública com política, eu estava ficando com nojo, eu falei, gente, que nojo que tá me dando isso tudo. E eu olhei pro meu marido e eu falei, cara, eu acho que eu tenho a oportunidade esse ano, eu vou entrar na política. E eu falei, o que tu acha, amor? Ele disse, eu acho que tu já deveria ter entrado há muito tempo, ele falou. Eu falei, tu me apoia? Dele, claro, só conversa com o teu irmão para ver se ele vai ser candidato ou não. Conversa com o teu pai, com a tua mãe. Eu disse, não, mas primeiro eu vou falar com a Júlia. Aí fui conversar com a Maria Júlia. Ela ficou meio assim na hora dela, mamãe, olha tudo que o vovô já passou, tu tem certeza que tu quer isso, não sei o quê. Ai, que amor. E ela toda preocupada, né, que a gente já passou por altos e baixos, enfim, um monte de coisa. E aí eu falei, Júlia, quanto a isso eu tô vacinada. Quanto a isso não tem problema. E aí fui conversar com meu irmão falou, Ana, já era, que me chamam de Ana. Ana, já era mais que na hora de tu ir, tens que ir ao teu momento e tal. Falei com meu pai, com a minha mãe, e eu nunca me esqueço que o pai chegou, ele disse assim para mim, ele disse, Juliana, como pai e como mãe, a gente não te aconselha. Eu falei, nossa, por quê? Eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque tu é imediatista, tu não gosta de justiça, tu vai ver um monte de coisa que tu vai meter a boca, tu tem que se controlar. E assim, tu vai ter que abrir mão de um monte de coisa, momento de estar com a tua família, não sei o quê. E eu fui ficando assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu disse, sério? Mas como uma visão de fora, por você ser imediatista, por você ser muito pessoa de querer fazer justiça, de querer isso, de muito responsável, papapá, tu já tinha que ter entrado nesse negócio há muito tempo. Falei, isso que eu quero ouvir. Era isso que eu vim ouvir. Daí a mãe falou, meu Deus, tu não dá bola? Porque mãe... Eu disse, não, eu dei bola, mas quanto a isso, vocês podem ficar tranquilo, eu vou me controlar. E a Aline, no primeiro episódio que eu tive no gabinete, numa sessão... Nunca me esqueço. Eu respirei fundo, eu falei, meu Deus, nunca fez tanto sentido aquilo que meu pai e minha mãe me falaram. Sabe as palavras. Porque naquele momento minha vontade era de, né? E eu me controlei. Falei, papai e minha mãe me deram educação, vou, né, escutar. Mas na minha mente já estrangulei todos. Escutei, me calei, me retirei e eu falei, nunca fez tanto sentido o que meu pai e minha mãe falaram. E aí eu comecei a ter certeza da escolha que eu fiz, que não foi errada, que foi certa. Porque, Aline, aquilo que a gente estava falando antes, defender aquilo que a gente acredita pode ter seus altos e baixos, pode ter o obstáculo que tiver. A gente não pode perder o nosso foco, o nosso olhar fixo num objetivo. E eu não estou perdendo isso. E as coisas que acontecem, as questões que muitas vezes se tornam um obstáculo, elas se tornam um combustível a mais para eu poder seguir firme e forte no objetivo que eu tenho traçado na minha vida, sabe? Então, assim, isso se tornou tudo um combustível, as questões que eu passei, que eu ando, que ainda passo no meu mandato, e eu estou muito certa daquilo que eu quero. Então, hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa. Que bacana. É uma mente muito empreendedora, Ju, a sua, né? Ama um desafio. Eu adoro Ama um obstáculo. E minha filha, e tô ainda planejando outras coisas. E adoro quando duvido. Adoro. Quando chega e fala assim, eu acho que não vai dar certo. Aí eu pergunto, mas tem como? Tem um caminho. Então vamos tentar. Então vamos. A minha equipe que sabe, né? Porque eu adoro criar as coisas. Eu vou dar um exemplo. Início do ano passado, nós estávamos em conversa no gabinete, início de 2022. E aí eu lembro que a gente voltou do recesso e teve uma notícia que falou assim, aumentou o número de casos de violência contra a mulher em balneário, papapá. Eu olhei aquilo e falei, não pode. A gente fez um trabalho tão legal em 2021 com as palestras, encontros na Câmara, que não podia ir para o bairro porque a gente estava ainda enfrentando a pandemia em 2021, né? A gente não pode fazer isso, vamos criar alguma coisa diferente. E aí, como eu tenho uma equipe nota 1000, uma equipe de milhões, eu costumo dizer, eles embarcaram na viagem comigo e falaram, vamos criar o quê? Eu falei, primeiro eu quero falar com a Guarda Municipal, com o pessoal do Grupo de Proteção à Mulher e depois com a Rede Catarina. Vamos falar com eles. Conversei com eles e eles falaram, Juliana, não é que aumentou, vereadora, é que aumentou o número de denúncia. Eu disse, então automaticamente
isso é bom. Isso é bom. Aí eles bem assim, mas eu disse, então foi bom o trabalho? Sim, foi muito bom o trabalho que a gente fez em conjunto com a Procuradoria Especial da Mulher ano passado, na divulgação, a gente tem que continuar. E eu tenho que continuar. Aí falei com a Rede a mesma coisa. Chamei a equipe do meu gabinete e falei, vamos continuar. Porém, nós iremos até a comunidade. A gente não vai esperar eles virem para a Câmara de Vereadores. Daí, como? Eu falei, vamos criar uma ação por elas. Mas por elas, pelas mulheres? Eu disse, por elas, pelas famílias, uma ação. Vamos criar uma ação. Que tipo de ação? Eu falei, não sei, uma ação, a gente vai para o bairro. E aí, conversando numa tarde, cara, daí todo mundo se olhou, vamos fazer um negócio social. E aí começamos a construir, e aí criamos o programa Ação por Elas, que é um programa de cunho social, onde a gente leva a mensagem, os serviços sociais que são oferecidos em Balneário Camboriú, inclusive a iniciativa privada abraçou a causa. Nós levamos tudo isso em um único só lugar, em um único dia, para atender uma comunidade. E aí nós criamos o programa Ação por Elas. Então, assim, é uma criação, como tu falou, empreendemos ali no meio da questão. E tá dando certo, tá sendo um sucesso. E essa Ação por Elas, vocês levam em cada bairro? Isso. Ao longo do ano? Nós criamos ano passado, daí o primeiro foi na Barra, ano passado, aí depois fizemos na Vila Real, e aí encerramos no bairro das Nações. E aí, este ano, nós fizemos no bairro São Judas, agora, que foi um sucesso. E agora, no meio do ano, em agosto, ainda estamos definindo, mas acredito... Posso falar? Posso? Primeira mão. Eba! Ia ser num bairro, mas vai ser em outro. Vai ser no bairro dos municípios. Primeira mão. Bairro dos municípios. Vai ser no bairro dos municípios em agosto. E aí, no final do ano, nós estamos decidindo ainda qual bairro que nós vamos fazer. Porque nesse do São Judas, muitas pessoas entraram em contato conosco lá do bairro dos municípios, pedindo, vereadora, faça o próximo aqui, por favor. E como não foi 1, nem 2, nem 3, foi bastante gente. Poxa, se teve um apelo popular, um pedido do povo, eu tenho que atender o pedido do povo. E aí a gente reformulou tudo dentro do gabinete agora. Ontem, segunda-feira, já organizamos e o próximo vai ser no bairro dos municípios. Que fantástico. E a gente, emissão de RG, a novidade desse ano foi isso. Emissão do RG, organizar a certidão de nascimento, o cartório, o registro civil participou conosco, aí questões de estética, beleza, a Uniavan abraçou a causa, levando lá vários serviços com os alunos de vários cursos. Olha, teve dança também, né? Teve com a Paula, dança, com a Paulinha. A Paula Mendes foi lá e arrasou fazendo dança com a mulherada, recreação para a criançada. Enfim, assim, foi as forças de segurança do município estavam lá presente. Foi um momento, assim, incrível, que a comunidade se sentiu realmente abraçada e a gente fica realizado. E nesse dia, Ju, as mulheres também se sentem confiantes para ir lá e conversar? Não que elas vão fazer a denúncia, porque essa ação é para elas, as famílias, para deixar as famílias à vontade. Tanto é que nós queremos trazer esse momento de integração. Eu vou dar um exemplo. Chegou uma família lá, a mulher estava com 2 filhos e o companheiro dela, o marido dela, acho que era o marido dela. Aí ela chegou, ela bem assim, olha, e ele vai ficar na fila com a senha para fazer o RG. Os meus filhos, eles podem ficar lá na brincadeira? Sim, ela levou lá com a Branca de Neve, com o pessoal, com o Homem-Aranha, com a cama elástica, deixou as crianças. E ela foi direto na UAB. Ela foi tirar alguma dúvida, não sei o que foi. Daí saiu dali da UAB, ela já foi direto na sala da beleza. Foi muito engraçado. Ou seja, ela ficou tranquila para ir fazer as questões que ela queria. Ela foi tirar alguma, não sei o que foi tirar alguma dúvida com as comissões da UAB, saiu dali, já foi para a sala da Embeleze, se embelezar. Que maravilha! Minha filha, era 6 horas da tarde, ela chegou bem no início. Era 5 e pouco da tarde, ela estava indo embora. Todo mundo feliz da vida, né? Então, assim, é isso que nós queremos, atender todas as pessoas, deixar com que a mulher se sinta confortável, à vontade, para procurar o serviço específico que ela quer. Se é uma instrução jurídica, se é um atendimento psicológico, enfim, a ação, o que ela precisa naquele momento, né? Isso. E eu sei, Ju, que você levanta bastante a bandeira da educação, né? Em todas as suas falas, na sua campanha. E como que você vê o esporte? Porque a gente fala muito de esporte,
aqui, né, no nosso podcast. Nossa raiz é o esporte, é a saúde, é a qualidade de vida. Como que você vê o esporte hoje que pode estar mais próximo dessa educação na área pública? Olha, é fato que o esporte ele tem um poder de transformação absurdo na vida do ser humano. Né? Eu costumo falar que as pessoas precisam estar em movimento, escolher praticar algum esporte, nem que seja uma caminhada. E envolver o aluno hoje, principalmente da rede pública de ensino com o esporte, é primordial para garantir qualidade também no ensino, oxigenar né, tudo aquilo que ele aprende, enfim. Exato. E eu acho isso muito importante. O esporte e a educação, eles precisam andar lado a lado. Lado a lado. Né? E eu defendo muito isso, sabe, Aline? Hoje, nós defendemos muito em Balneário Camboriú ter a competição, o esporte através dos bairros da cidade, para poder implantar nos bairros da cidade esses campeonatos interbairros, inclusive com os jovens. A gente acompanha que tem os times de futebol, eu mesmo participei no início do ano, que teve na Praia Central, mas e entre os alunos? Como é que está sendo feito isso? A gente precisa, sabe, plantar essa sementinha dentro das escolas, criar algum projeto que envolva realmente as escolas municipais, as escolas estaduais, as municipais, elas já participam do GBEC, né, que é um programa muito importante que influencia cada vez mais, né, o jovem. Mas eu falo nas questões das escolas públicas, de trazer essa oportunidade, sabe? Hoje, se acontece, nós precisamos melhorar que isso possa aumentar cada vez mais. Porque tem muito jovem, Aline, que hoje depende do esporte e às vezes não consegue continuar na escola. Só que nós precisamos incentivar que eles continuem na escola e que o esporte possa estar agregado de uma forma positiva. Às vezes, né, cobrando que essa criança, principalmente a criança, ela possa ter um bom desempenho para poder também estar participando de algumas escolinhas, ter esse incentivo, Exato. sabe? Eu acho que seria muito bacana ter esse trabalho em conjunto. O trabalho da educação com o esporte, né? Eu defendo muito isso. Isso, e não assim, às vezes eu sinto, isso a minha opinião, que fica um gap entre o esporte e a educação, como sendo apenas um esporte. Na verdade, eu gostei da palavra que você falou, da oxigenação para você aprender mais. Exato. Porque a gente sabe que isso é na fase adulta e principalmente quando criança, que se a gente se coloca em movimento, seja no início de uma aula, ou quem sabe no final de 40 minutos, 45 minutos, fazer um alongamento, fazer uma atividade. Como seria o resultado dessa criança após isso? Né? Realmente plantar uma sementinha da atividade física, né? E talvez, eu gostei muito também, assistindo as tuas entrevistas, do período integral das escolas. Isso eu defendo muito. Assim, é uma pena que Balneário Camboriú não tenha mais uma escola de ensino integral na rede pública. Quem sabe? Ainda. Falasse tudo ainda, porque vai voltar a acontecer em Balneário Camboriú. Isso precisa acontecer novamente aqui na cidade. Quando nós tivemos em Balneário Camboriú o CIEP Rodezinho do Pavan, ele fez uma diferença absurda na vida de muitos adultos que estão por aí hoje. Eu sei que a gente conversa com essas pessoas que estudaram ali. Fez uma diferença absurda na vida de muitas famílias, de muita criança, de muito jovem. E é uma pena que o poder público atual não enxergue dessa forma. Por que eu afirmo que não enxerga? Porque quando eles tiveram, quando veio com a notícia que teriam que destruir o CIEP em função de algumas paredes terem amianto, poderiam já ter um projeto pronto, um dinheiro reservado para automaticamente já construir outra. Se você for passar hoje pela Vila Real, você vai olhar o terreno vazio. Quer dizer, vazio não, está cheio de mato, alguns moradores de rua estão lá, daquele jeito. Isso é inadmissível numa cidade que vem crescendo como Balneário Camboriú. Eu, Juliana Pavan, isso não é promessa, Juliana Pavan, acredito que sim, num futuro próximo nós possamos ter novamente o ensino integral em Balneário Camboriú. E isso precisa, independente de quem esteja lá, precisa ter esse olhar. E Aline, quando eu falo em defender o ensino integral, mas é para deixar a criança o dia inteiro lá. Não. É para a criança estar lá dentro aprendendo, se movimentando, oxigenando tudo aquilo que ela está aprendendo, se dedicando, escolhendo o caminho dela. Dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, a criança tem inúmeras oportunidades. A gente precisa defender isso, sabe? E, infelizmente, em Balneário Camboriú não tem mais. Mas, quem sabe, um dia
voltará a ter. Vai voltar, com certeza, porque a base da população, de um município, de um estado, de um país é a educação. Eu defendo muito isso, com certeza, também educação e casada com o esporte, não tem outro resultado a não ser benéfico. Falasse tudo, o resultado é muito positivo. É muito né? positivo. Quando a gente vê o trabalho sendo feito de uma forma paralela, né? Ele é muito importante. Né? A gente acompanha tantos jovens que tiveram que sair da escola para se dedicar para o esporte, que daí começaram a crescer, mas automaticamente gostariam de ter voltado e não conseguiram encontrar um período para poder estar se dedicando. E eu sempre falo, todas as vezes que eu recebo um atleta no meu programa, na TV, seja da parte das redes de artes marciais, ou do futebol, ou seja lá o que for, o atletismo, eu sempre falo, como é que estão os estudos? Eu sempre pergunto. E aí, todos que eu entrevistei até hoje, foi engraçado que falaram, está indo bem, me dedico, tive que me ausentar, mas tive que voltar. Porque a gente tem que incentivar, né? Incentivar. Mas teve muita gente que não teve oportunidade. Realmente, teve muita gente que não teve oportunidade de estudar. Mas que esses atletas que hoje estão sendo destaque, que muitas crianças e muitos jovens se espelham, possam usar as suas redes sociais para incentivar que eles continuem estudando. Usar a rede social a seu favor, incentivar que eles possam se dedicar. E automaticamente se dedicar para um esporte. É isso mesmo. E cada vez mais, porque a gente fica ali na rede social, e conforme a gente vai pesquisando, o algoritmo vai entendendo nossos assuntos afins. E agora está aparecendo para mim várias propagandas de metodologias socioemocionais para o ensino fundamental, porque eu fui, troquei minha filha recente de colégio, tudo, e estou pesquisando, somos parceiros do Colégio Margiros também, e eu fiquei encantada com agora o que eles estão usando, as escolas, de metodologia socioemocional. Olha que interessante isso. Aí eu ia te perguntar qual o olhar do setor público para isso, porque a gente sabe que são duas vertentes. A educação, ela está vindo e o mundo está mudando. Sim. E a única, no meu ponto de vista, a base que a gente consegue dar para essas crianças, para esses adolescentes, é o esporte, atividade física, mas não o esporte como um atleta, mas sim como algo que, numa fase adulta, vai fazer sentido para ele praticar alguma atividade física, uma caminhada. Essa sementinha tem que ser plantada lá no início. E a emoção. Porque isso aqui cada vez mais domina mais a tecnologia. Deus. E como que a gente vai dar a base para essa criança se não é com uma atividade física e com uma inteligência emocional? Como que o setor público está, né, olhando para isso? Por isso que eu achei fantástico o teu olhar para a educação, num período integral. Quando eu assumi, Aline, adorei a tua pergunta relacionada a isso, sabe? Porque quando eu assumi, uma das primeiras questões que eu fiz dentro do meu gabinete para a minha equipe foi: Balneário Camboriú, nas escolas, tem psicólogo e assistente social? Fiz essa pergunta. E aí o juiz que trabalha comigo falou: vereadora, existe uma lei federal que Balneário Camboriú precisa seguir e não segue. Falei, o quê? E aí eu comecei a visitar as escolas. E aí saía de uma escola, ia na outra. Eu queria falar com a assistente social. Não temos. Queria falar com a psicóloga. Não temos. Mas como é que eu faço para conversar? Tem que ir na Secretaria de Educação. E eu comecei a me incomodar com isso. E aí, como a gente começou a divulgar que estava visitando as escolas, algumas pessoas, profissionais de educação, comunidade escolar, começaram a entrar em contato comigo. Vereadora, questiona por que na escola não tem psicólogo, questiona por que não tem assistência social. E eu falei, gente, para tudo. Saímos agora, sim, de uma pandemia. As pessoas ainda estão sofrendo com tudo que aconteceu, emocionalmente abaladas. Isso eu falei lá em 2021. Como que o setor público não tem essa visão de ter numa escola um assistente social e uma psicóloga para receber essa criança que deve ter passado por muita coisa dentro de casa? Muito. Tem alguma coisa errada? Peraí. E aí comecei a fazer esse questionamento. Não vinha resposta, até que fiz um pedido de informação. Aí que veio aquela questão que meu pai falou, imediatista, queria que a resposta viesse já. E não veio a resposta. Eu falei, diacho. Aí o Gilson, que trabalha comigo, falou, Juliana, vamos fazer o pedido de informação, vamos. A pessoa aqui achando que a resposta vinha na outra semana, né? Tipo empresa privada. Meu Deus, mas demorou. Não sei nem quanto tempo, mas demorou. Tem que pedir informação que não veio até hoje. Esse veio. Mas a resposta que veio não me deixou satisfeita. Porque hoje existe na Secretaria de Educação. Então, quando precisa de alguma coisa, tem que solicitar para a Secretaria de Educação encaminhar esse psicólogo, esse assistente social.
Mas hoje algumas pessoas vão assistir, mas na minha escola tem, porque agora estão fazendo um rodízio. Que ótimo. Gente, tem que ter permanente. Nós nunca sabemos o que pode acontecer. A gente precisa seguir, nós precisamos seguir uma lei federal. O município de Balneário Camboriú precisa seguir uma lei que é federal. Ter nas escolas, no meu entendimento, uma psicóloga, um psicólogo, um assistente social. Sim. A vida fora da escola é uma coisa. As pessoas precisam estar cientes que qualquer mudança de comportamento na criança ou no adolescente, ele precisa ser de forma imediata constatado para dar o encaminhamento. Então, precisa-sim ter esses profissionais dentro da escola. Eu defendo muito isso. Precisa. E além de debates, conversas, eu acompanho agora, vi que teve uma movimentação, mas isso não pode ser somente uma divulgação para ser mais um selinho de marketing. Não, Aline. Não. Precisa ser permanente, porque nós estamos falando de saúde pública, questão da nossa mente, o psicológico. Exato. Tudo isso precisa ser inserido na educação municipal. Então, a gente defende muito isso. Exato. Para que a gente não veja essas barbáries que acontecem nas escolas, né? Esse adulto, esse homem que entrou naquela escola, um dia foi criança. Falasse tudo. Um dia foi criança. Então, é bacana, quem sabe aí, né? Eu possa contribuir num futuro próximo, né? Uma metodologia socioemocional, algo assim, para as escolas públicas, realmente, porque todas as escolas privadas estão fazendo isso. E além, não é nem somente as crianças, é os profissionais da educação. Profissionais. Que também precisam ter a sua, sabe, esse trabalho socioemocional sendo trabalhado. Então, a gente precisa cuidar de um todo, né? De um todo. Verdade. Um todo. E me conta sobre a sua atividade física, como é que você consegue manter essa forma maravilhosa? A gente te acompanha. Vocês vão rir. Hoje eu almocei com meu pai meio assim, tu não fosse mais treinar lá na praia? Eu falei, pai, eu não vou treinar na praia desde janeiro, última vez que eu fui. Pois é, o professor falou pra mim, que agora meu pai voltou, né? Mas, pai, eu não consigo. Mas tu não tem tempo? Eu falei, pai, é que geralmente eu tenho entrevista às vezes de manhã em rádio, eu tava faltando muito a atividade. Aí eu falei, quer saber? Não vou mais, vou me dedicar ao trabalho. Mas vai final do dia, aí eu só escutando. Ou então, depois do almoço, ou então no meio da... Eu fiquei parada, se olhando. Eu falei, pai, escuta um pouquinho. A tua filha acorda, faz isso, faz aquilo. Ele olhou dele, minha filha, eu também era assim. Eu falei, eu não consigo. Mas tu não faz nada. Eu falei, mas tem academia do lado da tua casa. Eu falei, meu Deus, eu tento mais do que eu como o dia inteiro. Não é desculpa, sabe, Aline? Eu parei, de vez em quando eu vou, eu faço bike, adoro, porque é uma forma de eu desconectar um pouquinho dessa vida tumultuada que muitas vezes a gente mesmo cria, né? Sim. E dá pra gente se organizar. Então, assim, eu defendo muito isso, uma simples caminhada. Esses dias, eram umas 8, 9 horas da noite, cheguei pro meu marido, terminei de fazer a janta, tudo, eu cheguei, tinha acabado a sessão cedo aquele dia, eu tava com a cabeça, assim, um balão. Era quase 9 horas da noite, eu falei pra ele, vamos caminhar? Aí ele disse, caminhar, tu não tá cansada? Eu falei, não. Dele, Juliana, tem certeza? Eu falei, tenho, por favor, rápido, não sei o que, coloquei o tênis correndo, não sei o que. Antes que eu mude de ideia. E fui. Aí ele bem assim, então vamos. Cara, a gente chegou na esquina, começou a chuviscar. Eu falei, não, é psicológico. Não, a gente não é feito de açúcar, vamos assim mesmo. Chegamos na Atlântica, caiu um pau d'água. Eu falei, meu Deus. Mas pelo menos eu fui um pouco. A gente tem que dar o pontapé inicial na nossa vida, para tudo. Independente do que vai, a gente não pode ter medo. A gente tem que ter receio e cuidado. Mas a gente tem... Quer dizer, eu não vou incentivar as pessoas a não terem medo, né? A gente tem que ter a cautela em tudo na nossa vida. Mas assim, eu gosto de desafio. Eu fui. Eu dei o pontapé inicial. Se ia chover ou não, era uma consequência. Eu ia tentar dar um jeito. Eu dei. Ai, mas tem algum esporte que tu se identifica mais, Ju, ao longo da tua vida? Futebol? Amo futebol. Mas chegasse a jogar? Joguei. Então, jogou? Gosto de jogar. Não acompanho muito, assim, que eu não tenho tempo. Minha filha que gosta. Debater, ela sabe tudo esse negócio de futebol. Mas eu joguei muito futebol. Então, assim, eu sou apaixonada. Olha, que assim. bacana. Joguei. Tinha uma época, veio o professor da escolinha do Grêmio na época. Não, era do Inter na época. Eu falei, não, do Inter eu não quero. Eu falei, eu gosto do Grêmio. É gremista. E aí, na época, veio, enfim, assim, eu sempre gostei muito de jogar futebol. Sempre gostei. Sempre me encontrei muito nesse esporte. E aí, depois de um tempo, parei, não quis mais. A dança, eu sempre gostei muito de dançar, que para mim também era um esporte onde eu me movimentava, Com certeza, sim. Participava de campeonato, tudo.
Mas em função de algumas coisas que aconteceram, eu tive problema de saúde, um problema sério na minha perna, eu tive que me ausentar, parar, e limitou muito a questão de movimento. E até no futebol, eu tive que parar, eu não tinha medo, sabe? E aí fiquei com Isso receio. foi com que idade? Com... Cara, eu sempre tive problema nos meus tornozelos, gente. Meu Deus, perna comigo. É que o futebol também é um esporte. Primeiro foi com 17 anos, aonde eu fraturei um tornozelo. E aí, com 20 anos... com 20 anos, eu tive um problema onde caiu um caco de vidro de um copo no nervo sensitivo do meu pé. E aí, ali, eu comecei uma saga, assim. Foi um período, assim, bem difícil. Fiquei em cadeira de roda, usei tubo de oxigênio, peguei infecção hospitalar em São Paulo... tive que parar minha faculdade porque eu não conseguia mais subir com a cadeira de roda na faculdade. E na época eu queria pedir, solicitei, se pediu trocar a sala para baixo, não deu. Foi um período bem difícil da minha vida, assim, sabe? Bem difícil. E aí melhorei. Aí depois de 7 anos eu já estava casada, com filho, não sei o quê. Abriu, do nada, assim, uma coisinha. E aí eu comecei a fazer um tratamento onde eles tinham que fazer uma raspagem, guria, sem anestesia. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Eu quase morria. 2 vezes por semana eu tinha que fazer isso. E aí eu fui internada porque acharam que na época eu poderia ter alguma... Enfim, poderia estar com alguma patologia, alguma coisa mais grave. E... Nossa, aquela época, assim, eu sofri muito. E aí eu fiquei internada, daí foi pra biópsia, tudo. E quando voltou o resultado... Eles descobriram que eu tinha um fio cirúrgico da primeira cirurgia de 8 anos atrás. Nossa. Que o meu organismo não tinha... como é que fala? Não tinha absorvido, né? Que fala? E eles tiraram. E aí... Caramba! Foi, guria. Eu passei um cortar. Mas tudo bem, tô aqui de salto, tá tudo certo. Quando vê, né, a Ju de salto, todo mundo quer calçar o salto alto da Ju, mas não sabe o que já passou, né? Olha, guri. Mas assim, como é que eu posso dizer? Eu tenho dor até hoje, assim, mas só que eu tive que abrir mão de muitas coisas, assim. Muitas coisas, mas tô aí. Faz parte, mas olha que legal, você gostar de futebol, eu não sabia, realmente. Adoro jogar futebol. Vamos marcar lá na CELD, então. Meu Deus! E sobre, né, vários desafios que a gente passa, né, ao longo da carreira, Ju, qual o desafio que mais te marcou? Dentre toda essa nova trajetória que tu vem vindo, desde lá quando começou na comunicação, né, com teu pai... E tudo. A gente sabe que o pai, só fazendo um parênteses, né? O pai, eu estudo muito constelação familiar e o pai representa realmente dar direção para o seu filho, né? Na área profissional. Então, quando eu ouvi a história falando do seu Leonel, né? Pontuando você como uma boa filha, voltou, pai, eu quero trabalhar, o que eu vou fazer, né? E ele te deu sempre sábias palavras em vários momentos da tua vida. Exato. Isso é o papel de pai, realmente, na vida de um filho. Na época que eu fui pedir emprego, a minha mãe sempre falava, né? Juliana, tu tens que ter o teu dinheirinho, tu tens que trabalhar para conquistar as tuas coisas. Que minha mãe sempre foi muito assim. Minha mãe fez concurso público cedo, passou, é funcionária pública aposentada hoje. Que bacana. E quando ela casou com o pai, ela já era funcionária pública. Minha avó sempre incentivou muito isso nos filhos dela, sabe? Todos a trabalharem bastante. E eu acho que isso vem... Tanto é que a minha filha hoje trabalha. A tua avó materna. Minha avó materna e a minha avó paterna também. Com o pai, com os meus tios. E com as minhas tias. Então, assim, teve... Dos dois lados, sempre incentivaram muito isso na questão de trabalhar. Tanto que eu e meu marido, a gente incentivou a Maria Júlia a trabalhar. E ela trabalha faz 3 anos. Estuda e trabalha. Então, assim, eu incentivo muito as pessoas a produzirem, a criar alguma coisa. A ter a sua renda para gastar, né? Comprar as coisas que querem, adquirir aquilo que quer. Porque, meu Deus, né? Eu vejo hoje tanta gente querendo trabalhar e às vezes não consegue um emprego, ou consegue, se dedica tanto, às vezes perde o emprego. Então, é importante a gente agarrar as oportunidades que aparecem, sabe, Aline? E quando eu tive a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Falei, se é isso, então vai isso mesmo. Aqui eu vou seguir meu caminho. E hoje eu tô aí, né, na política, só que não dependendo da política. Eu tenho os meus outros... Eu vendo roupa. Vamos lá. Vai lá, Juliana vende roupa. Se você, mulher que está me assistindo, quiser uma sacolinha de roupa, entre em contato comigo. Roupas maravilhosas. Opa! Juliana também faz parte de questão comercial para vender as coisas lá do meu programa, para manter meu programa no ar. A Juliana também participa. A Juliana tá abrindo um outro negócio agora, que é novidade.
Também ligada... Empreendedora. Vieram conversar comigo, um negócio envolvendo moda, vieram conversar comigo, eu falei, vou entrar no negócio também, vamos lá. Claro, a gente cria. Ela é fantástica. A gente cria os negócios e vai. É por isso que eu falei que a Ju representa nós, mulheres aqui do nosso município, da nossa sociedade. Super pra frente. Incentivo todo mundo. Só não vendo imóveis porque eu não tenho, como é que se diz, o negócio lá. O Cresci. Mas quando alguém me pergunta alguma coisa, eu indico, vai lá fala com fulano, vai lá fala com ciclano. Porque eu não tenho tempo, gente. Porque Fantástico. É muita coisa. Eu adoro estar em movimento, Aline. Adoro criar, adoro estar em movimento. Eu deixo o povo trabalhar com tudo louco. Mas eles embarcam junto comigo, né, Raíssa? E qual que é o seu maior desafio hoje, Ju? Conciliar tudo isso. Ela é ótima. O maior desafio o equilíbrio. Mas assim, hoje de manhã, meu marido, eu tava fazendo uns negócios em casa, que fazia muito tempo que eu não ficava em casa. Eu tava arrumando umas coisas em casa, até a Grazi, que trabalha comigo, entrou em contato, eu falei, Grazi, eu não consigo falar agora que eu tô fazendo uns negócios aqui dela. Meu Deus, eu disse, eu tava organizando. E aí eu falei pro meu marido, nossa, quanto tempo eu não consigo ficar assim um pouquinho mais tranquila, porque o programa hoje ele estava sendo reprisado, porque eu tinha um compromisso de manhã, não pude ir porque eu tinha um outro compromisso, esse outro compromisso cancelou e no final das contas... Dava pra ter gravado. Quer saber? Eu não vou ficar me batendo, vou ficar em casa organizando as minhas coisas. E aí fiquei em casa organizando as minhas coisas. Aí deu umas 11 horas, eu falei, gente, eu vou me permitir ir buscar fazer a unha, porque a minha unha estava horrível? Daí eu liguei pro meu marido e eu falei, tu pega a Maria Júlia que eu vou ir atrás no salão pra fazer a unha. Ele, agora? Eu falei, por quê? Eu não posso ir 11 horas da manhã? Eu falei, qual é o problema? E fui. Porque às vezes, Aline, a gente se cobra demais. A gente se cobra demais. Eu estou num momento da minha vida onde eu me cobro demais. E por me cobrar demais, tem dias que eu não tô legal. Cara, e tá tudo bem se a gente não tá legal. A gente é feito de carne e osso, coração, ser humano. E a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. E eu estou aprendendo isso, sabe? Eu vejo que se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar do próximo, não vou conseguir cuidar do outro. Então, se eu chegar um determinado momento, eu tô cansada, eu não tô conseguindo, não tô legal, não tô legal. Não tô legal. Quantas vezes eu já cheguei na Câmara e eu fiquei dentro do carro por uma meia hora? Várias vezes. Falei, não, cheguei e vou ficar aqui. Pensando, respondendo mensagem, que às vezes tem muita mensagem para responder que eu não consigo responder o dia inteiro, porque às vezes eu que estou dirigindo. Então, assim, se permite, faz isso, sabe? A gente precisa parar com esse negócio de querer atropelar as coisas. Se a gente não se cuidar, quem vai cuidar da gente? É verdade. Precisa ter força, precisa ter saúde, né? Estou aprendendo isso. E o maior desafio é esse, de querer dar conta de tudo. Meu Deus, é tanta coisa. Eu acho que tem muitas mulheres que estão te ouvindo agora e estão se identificando. Eu tô falando contigo e parei pra pensar agora. Eu falei, gente... Eu me identifico super com tudo que você tá falando. Mas... Pra mim também é muito comum parar no carro e dizer, eu preciso parar. Não, Ontem à noite cheguei em casa, daí eu falei bem assim, vou fazer janta. Daí o Neto bem assim, o que tu vai fazer? Eu disse, vou fazer isso. Aí tava organizando ali as coisas. Aí eu parei, fiquei sentada na banqueta da cozinha ali, respondendo umas mensagens e tudo. Começou a me dar um ciricutico, guria, um negócio nervoso. Sério, não tava conseguindo resolver. E aí começou a vir as mensagens de umas mãezinhas que estavam lá no Ruth Cardoso, aquilo foi mexendo comigo. Já deixei a carne queimada, e o Neto ficou cuidando da panela, já começou a me dar um negócio. E aquilo já começa a mexer comigo. Eu falei, gente, calma. Né? A gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas eu tento, guria. Sim. Tô aqui nervosa, já que tem horário, né? Sim, estamos. Vamos finalizar. Então, deu estourado lá, ó. Que o papo tá tão bom. Ju, obrigada. Quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. O que você já falou tanta coisa. Eu falo, né, que o nosso podcast é sempre numa posição de eternos aprendizes. Eu sempre me coloco aqui, eu e toda a minha equipe, porque a gente aprende muito com o nosso entrevistado, com nossos convidados, né? E hoje foi fantástico. Foi rico, né? Compartilhar contigo a tua vivência, a tua experiência, a tua carreira, né? Eu tenho certeza, me inspira e vai inspirar muitas outras mulheres aqui, né? A nível mundial, porque a gente está na internet hoje, né? Obrigada pelo teu tempo, por ter vindo, e fique à vontade para deixar mais uma mensagem aí do fundo
nesse coração gigante que cabe esse mundo todo. Aline, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, que é uma grande mulher, que eu estive conversando recentemente, assim, admiro o teu trabalho, admiro a tua dedicação. E agradecer essa oportunidade mais uma vez de estar conversando com tantas pessoas. E dizer, eu sempre costumo falar uma frase que quando eu era pequena, eu li em um lugar e isso eu carrego muito para a minha vida, sabe? Que as pessoas elas precisam sempre manter o olhar nas estrelas, mas os pés fincados no chão. E nunca deixar de acreditar naquilo que elas querem, naquilo que elas precisam alcançar. Mas no sentido de precisar, não por questão de vaidade, não, mas de preencher o seu lugar, sabe? Então, sempre manter o foco e um olhar fixo naquilo que elas querem fazer. Vai aparecer obstáculo? Vai aparecer muitos obstáculos. Vai aparecer algumas curvas e outros caminhos? Sim, vão aparecer. Mas sempre acreditar naquilo que você quer e seguir um caminho sempre pedindo a proteção divina. Porque sem o cara lá de cima, Aline, a gente não é nada. E sempre focar com muita emoção para fazer as coisas. Eu costumo colocar muita emoção naquilo que eu faço. Juliana, mas às vezes isso atrapalha. É bom a gente sempre colocar também um pouquinho de razão. Aí está a questão que eu falei do equilíbrio. Sempre ter a razão, mas sempre colocar a emoção. Porque quando você coloca a emoção naquilo que você está fazendo, a coisa sai de um jeito muito bacana. E isso serve para o seu trabalho, serve para o seu projeto, serve para a sua vida. Quando a gente acorda de manhã, eu ultimamente estou fazendo isso, eu acordo de manhã, eu mesmo me olho no espelho e falo, cara, que hoje seja um dia mara, sabe? Que eu possa fazer tudo o que eu quero. E chega no final do dia, às vezes eu não consegui fazer tudo aquilo. E tá tudo bem, não se cobrar. Hoje em dia eu olho e falo, consegui fazer isso. Que bom, amanhã eu vou tentar fazer. Porém, nunca deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. E se você não fez, tá tudo bem, não se cobre. Cuidar do nosso bem mais precioso que é a nossa saúde. Essa é a mensagem que eu quero passar principalmente para as mulheres, né? Que elas possam continuar acreditando nelas mesmas, né? Que a partir do momento que você se sentir pressionada por alguma coisa, que você se sentir às vezes, poxa, que saco tá acontecendo isso comigo, olha só, me colocando para baixo, que você feche o seu olho, mulher, e comece a relembrar de toda a tua trajetória até esse momento. Eu tenho certeza que em poucos segundos, quando você abrir os seus olhos, você vai se dar conta da mulher maravilhosa que você é, de todos os obstáculos que você já enfrentou para chegar até aqui. Beijo para todos, adorei participar. Maravilhosa, obrigada, adorei. Ju, obrigada, te admiro demais. Obrigada, mulher, amei. Obrigada. Gratidão. E fechamos com chave de ouro o nosso mês da mulher, mês que comemoramos o Dia das Mães, o mês que a gente vai comemorar a saúde da mulher. Inclusive agora sábado, sexta e sábado, Ju, a gente está com um evento. Quero te convidar e convidar todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Sexta-feira à noite a gente tem uma aula gratuita, um aulão com a Paula Mendes lá na CELD. E vai ter o coquetel, vai ter o welcome drink. Nós vamos colocar aqui o link para participar a partir das 7h30 da noite. Faça a sua inscrição, vagas limitadas. E no sábado de manhã a gente vai estar com a apresentação de ginástica rítmica lá na CELD. As mamães vão estar fazendo ginástica junto com as suas filhinhas. E temos vôlei, temos jiu-jitsu, temos também Muay Thai. Tudo voltado para a mulher e para a família, que é a nossa base. Então, fechando com chave de ouro, as nossas convidadas e entrevistadas do mês de maio, Ju Pavan. Um beijo para todas vocês e até a próxima.